Toda espera produz angústia. Se você já teve que esperar algo realmente importante em algum momento, você deve ter sentido isso, angústia. Se nós queremos aprender a esperar, é muito importante que a gente aprenda um jeito saudável e eficiente da gente lidar com essa angústia. Este vai ser o assunto do encontro de hoje. Fica conectado com a gente. Nós vamos ter uma breve contagem regressiva aqui e nós já voltamos.
mais um culto. Essa noite, como o culto é dirigido pelos jovens, então eu e Dani que vamos fazer a saudação. Dani, você pode ler um versículo aí pra gente? Uma boa noite a todos. Eu queria saudá-los com o versículo de Números, capítulo 21, do versículo 4b ao 5. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. No trecho que Dani leu, o povo de Israel está sendo conduzido por Deus para atravessar o deserto. E durante essa travessia, eles começam a ficar impacientes e começam, então, assim como nós, a reclamar com Deus e com Moisés porque as coisas não estavam indo do jeito que eles queriam. Mas essa noite a gente vai ver que quando a gente crê em Deus, a gente não dá espaço para a impaciência e para as reclamações, mas justamente ao contrário disso. A gente é paciente e a gente crê que, como Deus é um Deus bom, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele quer o melhor para nós, mesmo que isso não seja o que a gente quer. Então, eu desejo bom a todos e que a gente possa sair daqui diferente de como a gente entrou. Que vocês tenham uma boa noite e um ótimo culto. Uma boa noite, pessoal. Que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui para esse momento também especial de culto que queremos ter ao nosso Deus. Hoje é uma noite especial e diferente para nós aqui também, que estamos no presencial. Hoje nós temos a presença dos jovens aqui, e eu e o Jorge, como eles gostam de fazer essa brincadeira, né? Mas é bom a gente se encontrar, mas a gente sempre reforça, se possível, né, permaneça em casa, mas relembrando e reforçando que se o coração está apertado, é muito bem-vindo também a participar aqui conosco. Quero te convidar, assim como você está, para a gente ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos desde já pela Tua palavra que nos encoraja, pela Tua palavra que nos traz consolo, nos traz orientação. Te pedimos, ó Deus, abençoa também esse momento, que possamos sair deste momento de culto fortalecidos por Ti. E queremos Te pedir também, Senhor, aceita agora o nosso louvor e a nossa adoração. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Primeira música que queremos convidar você e vocês a cantar conosco: Ainda que a figueira não floresça, mesmo que as situações ao nosso redor estejam adversas, mas que a gente possa sempre permanecer confiando no nosso Deus. Minha porção.
mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E hoje, além dos jovens, né, também estarem se encontrando aqui pela primeira vez, de maneira presencial, a gente também tem a honra de receber visita de amigos especiais que vêm de longe, né, lá do Rio Grande do Sul. Mas, né, o mozão conhecido, né, como a gente conhece ele aqui, o Eduardo e a Carol. E como ele também fazia parte do grupo de louvor aqui da Melk, né, em tempos idos, a gente também convidou ele para estar conosco, nos ajudando hoje, então, aqui no louvor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração ao prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua
graça é o meu refúgio, descanso no teu poder, maravilhoso Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, pois sim, assim que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque Tu és esse nosso refúgio. Obrigada, Senhor, porque, embora muitas vezes estejamos cansados e desanimados, mas podemos encontrar nosso refúgio, tudo aquilo que precisamos em Ti, Senhor. Abençoa também esse momento em que vamos ouvir da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida do Jorge, para que ele possa realmente ser um instrumento Teu, que possamos sair daqui diferentes de como chegamos. Em Teu nome, amém. Bom, como você acabou de ver nesse vídeo, nós estamos, desde a semana passada, trabalhando um tema novo, aprendendo a esperar. E, aliás, se você não pôde ver a mensagem da semana passada, eu queria muito te encorajar. Foi uma mensagem muito especial. Essa semana eu recebi muitos retornos, mais do que normalmente, de pessoas comentando como Deus tem falado a elas durante essa série de mensagens. E eu gostaria, então, de te encorajar
a dar uma assistidinha na mensagem da semana passada, para que Deus também possa adiante falar ao teu coração. Bom, mas falando em esperar, quando nós falamos de espera, a gente não está falando dessas pequenas esperas do nosso dia a dia. Nós estamos falando de momentos onde nós estamos diante de uma situação realmente importante, onde nós já fizemos tudo o que nós podíamos para resolver, já usamos todos os nossos recursos para resolver essa situação, e agora só resta esperar. Bom, possivelmente você já passou por isso, nós já passamos por isso, eu já passei por isso. E a pergunta que eu queria deixar para cada um de nós nessa noite é: o que nós sentimos quando nós temos que esperar? Você já parou para pensar nisso? O que você sente quando você está num momento de espera? Durante essa semana eu estava pensando um pouquinho nisso, e eu lembrei de alguns meses atrás, por exemplo, quando eu estava com um dos meus filhos no hospital, e o médico falou exatamente isso: olha, o que dava para fazer, nós fizemos, agora nos resta esperar para ver como a medicação, como o organismo vai reagir à medicação. E eu estava exatamente nessa situação, onde tudo o que podia ser feito, foi feito, agora era só esperar. E eu vou dizer para vocês, o meu sentimento era de angústia, mas muita angústia. Esse é o sentimento da espera, é angústia. Qualquer espera provoca esse sentimento. É o sentimento, por exemplo, de alguém que se preparou para uma prova muito importante, foi lá, fez essa prova e agora tem que esperar o resultado, angústia. É o sentimento também, por exemplo, da pessoa que está procurando emprego, já espalhou o currículo por todo lugar e agora está esperando uma resposta, angústia. Ou também é o sentimento nosso hoje, diante de uma pandemia, onde tudo o que nós podíamos fazer pelo nosso trabalho, pela nossa família, talvez já tenha sido feito. E o que nos resta agora? Esperar. E se nós queremos aprender a esperar, nós realmente precisamos aprender a lidar com essa angústia. A gente precisa aprender a aliviar essa angústia de uma maneira saudável e eficiente. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Bom, aliás, por que nós nos sentimos angustiados assim? A angústia da espera, ela está associada, por exemplo, relacionada, por exemplo, ao sentimento de perda de controle. Diante de esperas como essa, a gente tem essa ideia: tudo que a gente podia fazer, a gente fez e não deu resultado. Perda de controle. A angústia da espera também está relacionada porque a espera nos força a depender de outras pessoas. Aquilo que a gente fez, já podia fazer, já foi feito, agora a gente precisa esperar o que outra pessoa vai fazer. E além disso, a espera, ela nos angustia, porque ela nos traz a sensação de que o tempo está passando e nós não estamos aproveitando. Talvez essa é a angústia agora dessa época de pandemia, né? Nós vemos assim meses passando e nós muito mais em casa, querendo fazer outras coisas e não podendo, e parece que o tempo está passando, a vida está indo e a gente não está vivendo, não está aproveitando como deveria. Angústia. Bom, pessoal, precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a aliviar o nosso coração. E essa é a pergunta que nós vamos responder nessa noite. Como aliviar o coração da angústia da espera? Bom, primeiro eu queria comentar com vocês um exemplo que aconteceu há muito tempo. E inclusive é um exemplo que está relatado na Bíblia. De não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, um povo, que precisou esperar juntos, mais ou menos parecido como a gente estava aqui. E eles tiveram que esperar não 6 meses ou 1 ano, eles tiveram que esperar 40 anos. Vocês sabem, o Antigo Testamento, a parte da Bíblia que fala antes de Jesus, ela conta a história de um povo. E em um determinado período dessa história, esse povo teve que esperar algo por 40 anos. Essa história está relatada especialmente no livro de Êxodo, e é muito interessante. Esse povo aqui do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, eles estão escravos numa nação chamada Egito. E se você dar uma olhadinha na sua Bíblia de repente nessa noite, você vai ver que de Êxodo 1 até do capítulo 1 até o capítulo 15, a gente vê o relato de Deus agindo de maneira milagrosa o tempo inteiro para salvar esse povo dessa escravidão, inclusive naquele episódio tão marcante, tão falado, que é quando o Mar Vermelho se abre para que eles passem.
E olha só que interessante, depois de 15 capítulos, Deus fazendo milagre atrás de milagre para resgatar essas pessoas, Êxodo 15 é o primeiro capítulo em que eles estão realmente livres. E Êxodo 15, o mesmo capítulo, é quando eles começam a reclamar. O primeiro capítulo de liberdade é também o primeiro capítulo de reclamação. Em Êxodo 15 eles reclamam que estava faltando água. No 16 eles começam a reclamar que estava faltando pão. E aí de repente a gente diz, bom, tudo bem, pão e água é uma coisa muito básica mesmo, né? Mas no próprio 16 eles começam a reclamar que está faltando carne. Bom, sei lá, talvez eles tinham um espírito meio gaúcho, só o pãozinho não vale, né? Tem que ter uma carne junto também. E no Êxodo 17, eles estão reclamando de novo, novamente, da água que eles já tinham reclamado, e que Deus já tinha dado. Se tem uma coisa que marca, que caracteriza a espera deles, é a reclamação, é a murmuração. Uma das principais características dessa espera é isso, é a reclamação. E antes da gente falar mal deles, você já percebeu o quanto a reclamação está incrustada em nós, no nosso hábito, o quanto a gente acaba, sem às vezes pensar, a gente acaba reclamando. Por exemplo, algumas semanas atrás, a gente estava passando por dias muito frios, e aí o pessoal reclamando, porque está louco, está frio, isso e aquilo. Agora começou a esquentar, e já tinha gente reclamando porque estava quente. Agora a gente está passando por uma época em que não está chovendo muito, tem gente reclamando do pó. Começa a chover, as pessoas começam a reclamar do mofo. Agora na hora da pandemia, na época da pandemia, a gente reclama que a gente não pode sair de casa. Lá no começo do ano a gente reclamava que a vida estava corrida, a gente não conseguia parar em casa. Reclama. Pais reclamando dos filhos, filhos reclamando dos pais, marido reclamando da esposa, esposa do marido, professor do aluno, aluno do professor, reclama. Você já conseguiu resolver alguma coisa reclamando? O que essa murmuração, essa lamúria, essa reclamação, ela efetivamente resolve? Nada. O que a reclamação, ela realmente alivia? Ela alivia o coração? Você reclama e daí você pensa, agora sim, estou mais leve. Normalmente não. Aliás, pelo contrário, além da reclamação não aliviar o coração, ela torna o ambiente onde a gente está muito mais pesado, muito mais difícil ainda de estar. Vamos dizer, por exemplo, que você tenha duas opções: passar essa época de pandemia numa casa onde as pessoas são reclamonas, ou passar essa época numa casa onde as pessoas não reclamam. Qual casa que você queria passar? Duvido que você queria ir na casa dos reclamões, porque ninguém gosta de estar num lugar cheio de reclamações, mas às vezes a gente não se dá conta que nós somos o primeiro a construir esse ambiente. Reclamar não resolve, não alivia, torna o ambiente pesado e, além de mais, nos aproxima de um passado que nunca existiu. Como assim, Jorge? Algo interessante desse texto de Êxodo, que se você quiser ler na sua casa, é que esse povo ele começa a reclamar assim, nós não temos água. Bom mesmo era quando a gente estava no Egito, lá tinha muita água, lá era bom. Lá no Egito tinha pão, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo. Pessoal, a escravidão que eles tinham passado no Egito era terrível. Eles inclusive tinham filhos assassinados sem nenhuma explicação, era algo atroz. Mas aí agora que passou isso, eles estão numa espera, aquele passado que era difícil parece tão lindo, e às vezes eu me pergunto se não é isso que a gente tem hoje. A gente fala, como era bom na época antes da pandemia, tudo era tão bonito, a gente podia fazer isso, aquilo. Será que era mesmo? Será que se a gente pudesse conversar com o nosso eu de janeiro e fevereiro, ele seria assim tão positivo? A reclamação, ela tem essa característica, ela nos aproxima, ela nos prende a um passado que não existiu e nos impossibilita muitas vezes de viver o presente e o futuro. Eu queria que você pensasse nisso. Bom, mas se reclamar não adianta, Jorge, o que adianta, o que nos ajuda? Séculos mais tarde, uma pessoa desse mesmo povo, que se chamava Abacuque, aliás, um nome bastante interessante, bastante diferente, ele vai fazer uma oração que eu acho absolutamente fantástica. Acompanha junto comigo. Ele vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, terei de pedir socorro?
Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Acho interessante que aqui o Abacuque, ele começa a oração dizendo até quando. A Bíblia tem algumas orações que começam com essa expressão, até quando, e sempre que começa com até quando, vocês podem marcar isso, é uma angústia de espera que está por detrás. É alguém que está esperando algo e está angustiado por causa disso. No caso do Abacuque, ele via muitas injustiças que aconteciam no seu povo, possivelmente ele tentou resolver elas e não conseguiu, e aí ele ora para Deus, para que Deus resolva a situação, e nada acontece, e ele está naquela situação que a gente comentou antes de espera, ou seja, quando nós já fizemos tudo o que nós podíamos, e ainda assim a situação ainda não está boa, e aí ele faz essa oração aqui do até quando. E sabe o que é interessante? Se você dá uma olhadinha no Abacuque, não só nesses versículos que eu li, mas em todo o livro, você vai ver, especialmente no capítulo 1, que o Abacuque está bastante revoltado. Ele não usa palavras doces na sua oração, ele não diz assim, ó, Deus, as coisas estão difíceis, mas eu continuo confiando em Ti, a minha fé não vai esmorecer. Não, a oração dele é muito mais ácida, é muito mais impaciente. Ele pergunta para Deus, Deus, até quando as coisas vão continuar assim? Até quando eu vou orar e Tu não vai responder? Até quando que Tu vais permitir todo esse sofrimento, toda essa injustiça? É alguém que está reclamando também, mas ele não está reclamando para as outras pessoas, ele está reclamando para Deus. E o que é interessante é que quando Deus vai responder o Abacuque, Deus não repreende ele, Deus não diz, Abacuque, como é que você foi falar uma coisa dessas para mim? Eu sou Deus. Não, Deus não repreende ele. Deus condenou o povo que reclamou, mas não condenou o Abacuque quando ele reclama. Por que isso? Por que Deus se ira com a reclamação do povo de Êxodo, mas Deus não fica irado com a reclamação do Abacuque? Sabe por quê? Porque oração é reclamação no lugar certo. O lugar onde nós temos para realmente abrir o nosso coração, para falar o que está aqui dentro, é a oração. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Uma outra pessoa que sofreu muito e esperou muito foi o Jó. Jó é um dos grandes exemplos da Bíblia de sofrimento e espera. E ele passa mais do que 30 capítulos reclamando com Deus. O Jó fala que Deus está sendo injusto com ele. Jó reclama. Jó inclusive amaldiçoa o nascimento dele. É uma situação difícil. E finalmente quando Deus vai falar, ele não repreende o Jó. Pelo contrário, ele diz que o Jó estava certo. Porque a oração é o lugar da gente derramar o que está aqui dentro. Outro exemplo são os Salmos. Se você vai dar uma lida nos Salmos, você vai ver muitos autores que vão fazer esse mesmo tipo de oração. A gente chama isso de oração de lamento. Orações onde as pessoas reclamam com Deus. Em nenhuma delas Deus repreende. E inclusive essas orações entraram na Bíblia e não é por acaso. Pessoal, às vezes nós pensamos que Deus tem um tipo de ego frágil, sabe? Eu não sei se, às vezes eu fico imaginando, às vezes a imagem de Deus que a gente tem na cabeça é algo meio parecido assim. A gente imagina que Deus está lá no céu, meio cabisbaixo, e aí Jesus chega para ele e pergunta assim, o que foi, pai? Você não sabe o que o George falou para mim? Eu não esperava isso. Como ele teve coragem de falar isso para mim numa oração? Que ingrato. Às vezes a gente imagina que Deus é assim, mas não, gente. Deus é aquele que não precisa das nossas palavras para saber o que está aqui no nosso coração. Deus não precisa que a gente fale para Ele, para que Ele saiba o que está aqui dentro. Você sabe, quando Jesus ele vai falar sobre oração, ele vai dizer assim, olha, e você quando for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, e o meu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. E eu acho uma coisa muito significativa, que Jesus não fala que Deus ouve a nossa oração em secreto, não, Ele vê a nossa oração. Sabe o que significa? Ele não precisa das nossas palavras para ver o nosso coração.
Seja lá o que você tem aqui dentro, pode ser raiva, pode ser angústia, pode ser medo. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe. E a oração é justamente o lugar onde você tem para deixar isso, para aliviar isso. É mais ou menos como se Deus dissesse assim para nós: Jorge, eu sou o teu Criador, eu te conheço, fui eu que fiz o teu coração, fui eu que salvei o teu coração, sou eu que posso curar o teu coração. Você pode falar para mim, seja lá o que for, eu já sei, pode descarregar em mim, você pode fazer de mim o teu para-raio. Só não desconta nos teus filhos, só não desconta na tua esposa, só não desconta nos teus pais, só não desconta nos teus amigos, só não desconta no teu colega de trabalho. Eu tenho as costas largas, Jorge, pode falar para mim. Essa é a imagem de Deus que a Bíblia traz. Eu queria que você gravasse isso. Deus não se ressente do desabafo. Ele apenas se ressente da distância. A única coisa que esses exemplos que eu comentei com você ali, o Abacuque, o Jó e os salmistas, a única coisa que eles não fizeram foi se afastar de Deus. Choraram, gritaram, reclamaram, fizeram tudo, mas não se afastaram. Não se afastaram. Sabe, quando a gente passa por um período de espera, onde a gente tem a sensação que as nossas orações não são respondidas, talvez você já passou por isso, onde parece que as nossas orações elas batem no teto e voltam. Às vezes a nossa reação é deixar Deus de lado, é pensar algo do tipo: bom, se orar não adianta mesmo, se eu oro e Deus não responde, se eu oro e Deus não faz nada, então eu não vou orar mais, então chega desse negócio de Deus para mim. Isso é exatamente o que Deus não quer que a gente faça. Isso é exatamente o que nós não podemos fazer. Um pastor chamado John Newton, ele falou uma vez o seguinte: se não recebermos muito buscando a Deus em oração, certamente não receberemos nada ficando longe dele. E eu ainda queria acrescentar para vocês dizendo: busque a Deus, mesmo quando se sentir vazio e sem vontade de fazer isso. Aliás, busque a Deus, principalmente quando se sentir vazio e sem vontade de fazer isso. Se você está nessa angústia e você tem vontade de abandonar a presença de Deus, não faça isso. Se você não sabe mais nem o que orar e que palavras usar, simplesmente se coloque na presença de Deus, ou pegue a Bíblia e leia os Salmos, mas seja lá o que você fizer, não se afaste. Bom, mas tem algo mais que eu queria comentar com vocês, que é muito importante. No capítulo 2, o Abacuque vai dizer o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. O capítulo 1 é muito interessante, é o Abacuque reclamando com Deus. No capítulo 2 ele diz: eu vou subir aqui, eu vou ficar aqui, e eu vou aguardar aqui em silêncio, até que Deus me responda. O segundo capítulo, o Abacuque silencia, ele não fala mais nada, e é ali que Deus fala. Eu queria que vocês entendessem, isso é muito importante. Orações não são construídas apenas por palavras, mas pela presença. Sabe quando a gente está meio mal, e aí de repente vem aquele nosso amigão nos visitar. Esse amigo, ele não precisa nem falar nada, só o fato dele estar ali com a gente já é bom. Eu li um relato real de um pai que perdeu 3 filhos. E ele disse assim: eu estava lá no sepultamento do meu 3º filho, e veio alguém do meu lado e disse um monte de coisa, que eu sabia que era verdade, que eu tinha que confiar em Deus, que eu tinha que ter esperança em Deus, e o cara disse: mas eu não vi a hora daquele cara ir embora. Depois sentou do meu lado uma pessoa que não falou nada, mas ficou ali do meu lado, e aquela presença acolhedora me consolou. E a hora que aquela pessoa foi embora, eu lamentei. Sabe, a oração, ela não precisa ser necessariamente construída por palavras, ela é construída pela presença, e isso pode acontecer também no silêncio. O Abacuque fica em silêncio, orando,
e Deus fala. E aliás, eu até diria assim, quando nós só falamos, nós não ouvimos. Sabe, às vezes a gente ora assim, a gente vai lá para Deus, e aí a gente abre o coração, como a gente acabou de falar, e não está errado. Aí a gente fala tudo aquilo que a gente precisa falar, pede o que precisa pedir, agradece o que tem que agradecer, e aí diz amém e vai. E eu às vezes fico imaginando se Deus não está lá em cima dizendo, poxa, agora que eu ia falar, agora que estava chegando a minha vez. É justamente no silêncio que Deus fala, e é importante que a gente reserve um tempo para isso na nossa oração. Sabe, eu ficava bastante em dúvida, porque às vezes a gente via pessoas assim, realmente que viveram uma vida com Deus, e aí a gente vê que essas pessoas oravam 1 hora, 2 horas por dia, a gente pensa, eu ficava imaginando, nossa, como é que tinham tanto assunto, hein? Como é que conseguiam falar tanto com Deus? Porque eu falo máximo 15 minutos. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa, quando ela ora, o que ela fala com Deus? E ela respondeu o seguinte, nada, eu só escuto. Parou para pensar nisso? Uma vez, quando eu estava na época da faculdade, a gente foi visitar um hospital e a gente conversou com um pastor que o único trabalho dele era cuidar e tentar consolar os pacientes daquele hospital. Era lá em Curitiba. E aí esse pastor falou para nós, vocês têm que imaginar que uma pessoa às vezes ela é como um sótão, sabe aquele sótão onde a gente vai colocando um monte de armário, caixa, coisa que a gente não usa mais, quinquilharia, lixo, vai tudo naquele sótão. Se você decidir de repente fazer daquele sótão uma sala de estar, ou colocar alguma coisa bonita que torne aquele sótão mais agradável, não dá, porque ele está muito cheio de lixo. Antes de você colocar qualquer coisa lá dentro, você tem que deixar que o lixo saia primeiro. E ele disse, é isso que muitas vezes eu faço. Eu chego no quarto de um paciente e eu pergunto como é que ele está, e aí essa pessoa coloca todo o lixo para fora, vai falando toda a dor, tudo aquilo que está ruim. E no primeiro momento, durante um bom tempo eu não falo nada, porque não adianta eu querer falar alguma coisa, o sótão está cheio ainda. Depois que ela colocou todo aquele lixo para fora, daí eu sei, agora é a hora que eu posso colocar alguma coisa ali dentro. E eu acredito que Deus muitas vezes faz assim com a gente. Ele deixa a gente colocar tudo para fora. E num segundo momento, a gente permanece na presença dEle. E Ele vai colocando algumas coisas para dentro. E eu queria sugerir para você, no seu exercício de oração, e isso me ajudou muito. Em um primeiro momento, pode falar o que está no teu coração, mas não saia da presença de Deus. Fala para Ele o seguinte, Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos, e enche o meu coração com os teus sentimentos, e permaneça na presença de Deus, em silêncio. E você vai ver, que a presença do Criador, vai começar a arrumar o teu coração, vai começar a aliviar a tua dor, e aquela espera que parecia tão difícil, começa a ficar bem mais fácil. Bom, Abacuque capítulo 2, versículo 3, ele ainda vai dizer assim, olha, Deus vai falar, se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá. Ele está falando, olha, espera com paciência. E o Abacuque no capítulo 3, e o último do livro, ele vai dizer, esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ou seja, ele está dizendo, eu vou esperar em silêncio o que Deus vai fazer. E aí ele continua, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A gente acabou de cantar essa oração, e ela significa justamente isso, mesmo que Deus não faça o que eu quero, mesmo que Ele não responda as orações da maneira como eu acho que tem que ser, eu vou continuar me alegrando nele. E é interessante quando a gente percebe no capítulo 1, Abacuque aflito e angustiado, e no capítulo 3 ele em paz, dizendo, eu vou confiar em Deus. O que fez essa diferença? A oração. Sabe, o nome Abacuque, e vocês sabem na Bíblia, os nomes sempre são muito importantes, o nome Abacuque significa abraçado. E eu acredito pessoalmente, que esse nome está aqui justamente porque essa pessoa ela foi abraçada por Deus, ela foi aliviada por Deus, e o espaço que tornou isso possível se chama oração, não reclamação. Para encerrar, eu queria que você entendesse isso. Há uma diferença entre entender
e sentir. Uma pessoa pode entender que voar em um avião é perfeitamente seguro, mas mesmo assim se recusar a fazer isso. Você pode entender que Deus cuida de você em todas as situações, mas é na oração que você vai sentir isso. Pessoal, se o coração está aflito, pesado, por qualquer motivo que seja, leva tudo isso para o teu Deus. Esse é o lugar de alívio. Eu queria encerrar com 3 recomendações para você nessa noite, nessa semana. Primeiro delas, tenha o hábito de estar regularmente na presença de Deus. E quando eu falo de hábito de estar regularmente na presença de Deus, eu quero dizer o seguinte: quando você está com vontade de estar na presença de Deus, esteja. Quando não está, esteja do mesmo jeito. Quando está chovendo, quando tiver sol, esteja na presença de Deus. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas não estão, quando você está ocupado, quando não está, quando a semana está corrida, quando não, quando é feriado, quando não é, esteja na presença de Deus. Tenha um momento do seu dia para estar na presença do Criador e faça disso um hábito, se discipline nisso. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite é: faça da oração um momento de derramar a alma, seja lá o que for que está no teu coração, coloca isso diante de Deus, deixa essa comporta abrir, deixa essa represa estourar. Terceiro, faça da sua oração um momento de silenciar na presença de Deus. Depois de falar tudo o que você precisa, permaneça alguns minutos em silêncio, dizendo: agora Deus, fala, que eu vou ouvir. Bom, pessoal, nós vamos ter daqui a pouquinho um momento de Santa Ceia. E agora, nesse momento de oração, eu queria te convidar para se colocar um pouco na presença de Deus e fazer a sua oração. Se tem algum sentimento ali que você quer colocar para Deus, coloque. Se você tem culpa no coração, é hora de confessar. Se você tem gratidão no coração, é hora de expressar. Seja lá o que for que esteja aí, coloque para Deus nesse momento. Nós vamos ter agora um tempinho de silêncio, de oração. Fique com a gente e aproveite esse momento. Senhor nosso Deus, ouve cada oração que é feita na sua casa e que está chegando diante de Ti, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, aliviando os corações aflitos, trazendo esperança, Senhor, para quem precisa, trazendo força, Deus, para quem se sente fraco e desanimado. Ó Deus, que Tu possas trazer perdão, Senhor, para os corações pecados, para os corações pesados pelo pecado, que sinceramente confessam isso diante de Ti. Que Tu, Senhor, nos renove para mais essa semana. A gente também aqui é junto, Senhor, como comunidade, que talvez por esse momento agora ainda está espalhada, mas ainda assim somos uma só comunidade. Queremos orar juntos, Senhor, a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, pessoal,
Nós vamos ter hoje ainda um momento de ceia. Eu convido você agora a se preparar para esse momento. Nós vamos relembrar aquilo que o próprio Jesus nos pediu que nós fizéssemos em sua memória. A Bíblia nos conta que na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele se reorganizou com os seus seguidores, com os seus discípulos, e tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu, e o distribuiu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, dado por ti. Depois, de modo muito parecido, Ele pegou o cálice, fruto da videira, e disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vocês, para o perdão dos seus pecados. Depois, esse Senhor Jesus, Ele nos chamou e nos convidou a fazermos isso sempre em sua memória. E nós realmente lembramos nessa noite que o que nos permite chegar diante desse Criador maravilhoso, o que nos reconecta com esse Deus e nos possibilita viver essa nova vida é o que Jesus fez por nós. E não adianta absolutamente nada, nada mesmo, você tomar dessa Santa Ceia se você não tiver Jesus no seu coração. Mas se você tem Jesus no seu coração, faz todo sentido que você lembre que tão concreto como você pode provar do pão e do suco, esse Senhor Jesus um dia deu do seu corpo e do seu sangue para te trazer perdão e vida nova. Convido você agora a servir a ceia com as pessoas que estão aí ao seu redor. Sempre é bom lembrar, tenta você não ser ninguém servir para si mesmo. Sempre é bom alguém servir para outro, porque a gente lembra que esse perdão e essa vida eterna, elas são presentes, não são algo que nós mesmos conquistamos, mas um presente que alguém nos deu, e esse alguém é o próprio Deus. Nós vamos ter alguns minutinhos para que você faça a ceia na sua casa, e logo, logo, nós retornamos. Como é bom a gente experimentar do perdão. Não só ouvir dele, mas experimentar ele. Se você confessou com sinceridade, confiando que a graça de Deus revelada em Jesus te cobriu, vá em paz. Você está perdoado. E você está sendo convidado a viver essa vida que o próprio Jesus conquistou para você na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te dê da sua paz. Que Ele renove dia a dia a esperança no teu coração. E que você se sinta a cada novo dia animado
fortalecido e aliviado por esse Deus. Que assim nos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Desejo do fundo do coração que Deus te abençoe, viu? Mas antes de você desconectar, nós temos alguns avisos, bem rapidamente. Primeiro, a Bíblia nos orienta a nós manifestarmos a nossa gratidão. Gratidão também não é algo só que nós falamos, é algo que nós também exercitamos de maneira prática. E o exercício prático que Deus nos orienta a fazer é a oferta. É um exercício prático de nós realmente exercitarmos a nossa gratidão. Se você quer dedicar a sua oferta aqui na Melk, os dados bancários estão sendo projetados aí na sua tela. O pessoal do público presencial pode também, ali atrás, depois tem uma cestinha se desejar. Os encontros presenciais estão acontecendo, e se você quiser participar deles, lembre que o agendamento é obrigatório. Faça sua inscrição pelo WhatsApp. Aliás, nós já temos 2 inscrições para o domingo que vem, então corre lá para você também poder estar aqui com a gente, se você desejar, ou se também quiser continuar assistindo a transmissão, fique à vontade. Quarta-feira a gente vai ter um tema muito legal. Pessoal, por favor, estejam junto com a gente na quarta. Esse tema aqui é algo que nós já temos pensado há algumas semanas, lido e nos preparado. Nossos maiores erros em entender o cristianismo. Sabe, eu vou dizer agora por mim, eu já trabalho como missionário há 10 anos e meio. E eu tenho visto as pessoas sempre tropeçarem exatamente nos mesmos pontos, e às vezes até pessoas que já vêm aqui há bastante tempo. E nós vamos fazer uma nova série na quarta-feira, com esses principais tropeços, nossos maiores erros em entender o cristianismo. E o primeiro deles, nessa quarta-feira, vai ser realmente muito interessante. Pecado não é fazer coisas erradas. Pecado não é fazer coisas erradas. E se você nunca entendeu isso, se você acha que pecado é fazer as coisas erradas, você não pode perder essa live. Vai ser um tema realmente muito importante, muito legal, e que vai poder fazer realmente muita diferença na sua vida. Bom, e semana que vem, domingo que vem, nós vamos continuar com o Aprendendo a Esperar, e nós vamos falar sobre sensibilidade. Às vezes os momentos de espera nos tornam insensíveis com as pessoas que estão ao nosso redor. Como a gente pode esperar com sensibilidade? Vai ser o nosso encontro semana que vem, no domingo, às 8 horas. Todos convidados. Queridos, uma abençoada semana. Que Deus te abençoe e te guie em tudo. E se precisar de nós, conte conosco. Um grande abraço. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aprendeu, e aí
duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua